A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos aqui toda sexta-feira, às 20 horas, o programa do seu casamento, o programa da sua família, Bem Casados, que é da IPPTV, a TV que faz parte aí da sua igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por isso, a gente gosta muito de se apresentar. Talvez você já me conheça, o pastor Vinícius, faz vida devocional, aquela coisa toda, mas a gente tem um encontro de casais com Cristo, que é o ECC aqui na igreja, e a gente se apresenta de uma maneira que é muito mais legal. Eu gosto de falar assim, eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. É isso aí. E hoje a gente está aqui com um casal show de bola, top mesmo. Eles têm uma influência muito grande sobre muitos jovens. Eles também são vizinhos nossos aqui de uma outra igreja, uma outra comunidade. Mas a Igreja de Cristo, que é uma só, que é o corpo de Cristo, tem essas multifacetas aí, seus vários membros. E hoje a gente está recebendo um casal super querido que você vai conhecer já já. E a gente vai falar de um casamento para a glória de Deus. E como a gente sempre faz aqui, antes de entrevistar o casal convidado, a gente ouve a voz do Criador do casamento. A gente vai para a palavra de Deus e na palavra de Deus a gente busca o nosso devocional do dia de hoje e que ele possa falar ao seu coração. E eu vou pedir para a Michele, né, para ela nos ajudar aí na leitura. Acompanha aí com a gente, se você pode abrir a sua Bíblia ou acompanha no seu dispositivo, Salmo 127, apenas o versículo 1. Salmo 127, 1, e a gente vai falar disso, um casamento para a glória de Deus. Vamos lá, 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa é a palavra de Deus. E por isso, quando a gente fala de edificação e construção, o próprio Deus, ou seja, o Senhor Jesus, disse a Pedro que ele edificaria a sua igreja sobre a rocha que é ele mesmo. E assim faz parte também da comunidade cristã, ou seja, da igreja, cada família. E é por isso que o texto está dizendo para mim e para você, no versículo 1, que Deus edifica a casa, ou seja, o lar. E lar é diferente de endereço. Lar aqui é o lugar de relacionamento. Porque só pode haver igreja se houver relacionamento com Deus, em primeiro lugar, na família, no casamento. E é por isso que uma cidade pode ser construída quando tem elos e famílias fortes. E nesse sentido, a igreja influencia a construção da cidade. E nesse ponto aqui, um casamento para a glória de Deus é esse casamento que é construído, em primeiro lugar, sob a aliança da palavra, porque Jesus é o verbo vivo, ele é a palavra e sobre a rocha todo casamento deve ser construído. Ou seja, na aliança de Gênesis 2:24, em que Deus institui o casamento, ali deve estar a aliança. Afeições, paixões, a beleza, isso tudo passa. Mas no solo da palavra, na aliança de Deus, todo casamento pode voltar a florescer e resistir às intempéries do tempo e da vida e, por que não, das tentações. Em segundo lugar, o casamento para a glória de Deus é aquele que está firmado no próprio Deus. Você vai lembrar, inclusive, dessa casa que está sendo edificada, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que, em segundo lugar, a aliança está firmada nessa aliança que é com o próprio Deus. Então, Deus no meu cônjuge, ele é o próximo mais próximo, é quem eu amo, e eu sempre falo isso aqui, Deus deve estar em primeiro lugar na vida de cada um de nós. E para fechar, essa imagem, conforme Romanos 8:28, em que nós fomos chamados por Deus para sermos a imagem do seu Filho, essa imagem que é eikon, ou seja, ícone, nós somos janelas para acessar Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso casamento é uma janela em que pessoas acessam a Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, eu preciso refletir a imagem de Cristo para a glória de Deus no meu casamento. E como é que eu reflito isso, pastor Vinícius? Quando eu reflito a imagem da cruz. O amor que Jesus Cristo teve pela igreja na cruz do Calvário é o reflexo que eu preciso ter sobre o meu cônjuge para amá-lo, em primeiro lugar, incondicionalmente. Foi o amor da cruz, amor incondicional. Então eu amo aquele que muitas vezes falha comigo ao meu lado incondicionalmente. Eu amo porque Jesus teve misericórdia na cruz por mim. Eu amo a minha esposa e posso ter misericórdia por ela. E para fechar, eu só posso fazer isso por causa do amor incondicional, da misericórdia, mas foi por graça, favor imerecido, preço de sangue.
E esse sangue que lava todo pecador, lava também, e é possível fazer isso hoje na vida do seu casamento. Um casamento para a glória de Deus reflete a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe muito a sua vida e que Ele seja servido em nos usar hoje em receber essa dupla sensacional que a gente vai entrevistar agora aqui. São queridos, ele é um amigo, a Júnia também, a gente conhece, mas já até falei o nome, né, Michele? Mas a gente vai conhecer agora o nosso casal, não é isso, Michele? Não é isso aí. Agora a gente vai ouvir o testemunho do casal convidado. Foi a primeira vez que eu vi a Júnia. Chorou. E daí eu vi ela. O que aconteceu é que você se apaixonou e nunca mais conseguiu ficar sem mim. Daí eu fui falar pra ela um dia que eu gostava dela. E daí eu tava lá tipo, ai, mano, como que eu falo? Eu falei, chega uma hora. Ele não tava falando nada com nada. Ele começou a falar, não, porque se eu tivesse no ministério com uma não sei o quê, e aí eu faria isso, minha esposa faria aquilo. Eu falei, cara, o que esse cara tá falando? Deixa eu falar uma coisa, quando o cara começa a falar pra você, menina, o que ele faria quando ele casar, que um dia que quando ele casar vai ser desse jeito, e a mulher que um dia ele vai casar vai ser assim, assado, é porque ele tá tentando falar, tipo, e aí, você se encaixa nesses... Mas era tanta coisa sem sentido que eu comecei achando que era isso. No meio eu falei, não, o cara só é meio louco comigo. Mas eu sou um pouco doido. Ele tá bem... Pois é, cara. Então, primeiro disso aqui vai dar. Foi assim, cara. Aí eu falei pra ele e falei, o que é isso? Porque nem se chavecando a gente tava. Não tava nem chavecando direito dela. Não, a única coisa que você tinha feito é me dado um carregador de computador e feito assim na minha mão. É o seguinte, vai dar certo esse negócio aqui ou não vai? Isso aqui vai pra onde? A gente fala aí que se não for, daí nada, daí já Só que manda aí eu pro não espaço gostava e dele segue na o jogo, época. cara. Não. Não, agora que é verdade, naquele dia eu não tava Naquele gostando. dia. Voltamos com o nosso casal aqui. Sejam bem-vindos, Júnia e Theo Hayashi. Isso aí, muito bom. Theo, bem-vindo, Júnia. Obrigado, gente. A gente comentava nos bastidores que a gente está em maioria hoje aqui, não é isso, É Júnia? isso mesmo. É. Finalmente eu não vou ser zoada, a gente vai poder zoar ele agora. Nosso carioquês está liberado. São 3 cariocas aqui, Michele, Júnia e Vinícius. E aí... Eu, paulista. Paulista. E 2 flamenguistas, uma flamenguistas. vascaína. Que eu quero saber como é que isso aqui funciona, hein? Funciona. Todo líder tem que ter o seu vice, entendeu? Então é o casamento em si. É por misericórdia e graça, né? O congraçamento do casamento é isso aí, é o líder e Vamos que vamos. Mas é isso aí. Flamengo, Vasco, trimundial. Ai. Muito obrigado. Lavou a alma. Mas ainda bem que não tem palmeirense aqui, né? É verdade. Saudade do que a gente Porque nunca o palmeirense viveu. não tem mundial. Não tem mundial. E cadê o pastor Ivan palmeirense? A gente respeita o chefe. Pelo amor. Mas vamos lá, Michele. Mas então, vamos falar, né, do nosso assunto aqui, do nosso programa Famílias e Casais, né? E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente não vai ficar muito na história deles, né? Que acho que eles têm bastante coisa pra gente conversar aqui. E para começar, eu queria que vocês já contassem, assim, pra gente o que vocês acham, assim, de... vocês casaram muito jovens, vocês são jovens, né? E como que vocês acham, assim, que um cristão, um jovem cristão, deve buscar um casamento saudável, um casamento, né, pra glória de Deus? Acho que pode usar aquela analogia da corrida? Ou você... Pode. Começa aí, meu. Não, começa. eu queria falar que a gente realmente começou jovem, mas ao mesmo tempo, assim, a Júnia, ela é 8 anos mais nova do que eu. Então eu já tinha meio que assim, eu sei o que não quero. Acho que começar sabendo o que você não quer já é um bom começo, né? E obviamente a gente não quer só aprender com os erros, mas faz parte da vida. Então eu via o meu processo de oração se refinando. Então, antigamente eu falava, Deus, eu quero uma mulher de Deus. Daí agora eu tô falando, tá bom, eu quero uma mulher de Deus com isso e com aquilo. Daí eu sou específico, eu quero uma mulher de Deus que entenda isso, entenda aquilo. E ao passo que eu vou me conhecendo também, o meu chamado, eu comecei a entender, eu preciso de uma mulher que vai entender isso de mim. E acho que foi essa conexão que... eu acho que também, quando você fica mais velho, é natural você ser um pouquinho mais racional, né? Mais maduro. Então, mais maduro, menos emotivo. Então, pra mim, eu comecei a analisar, falei, cara, isso aqui tem tudo a ver. Além do fato que a gente tem o sentimento um pelo outro,
mas assim, a compatibilidade, eu acho que... Só que eu consegui chegar nesse lugar de compatibilidade porque eu fiz um processo de me conhecer primeiro. Então, eu acho que uma das coisas que, por mais que a gente tenha começado jovem, eu tenho encorajado os jovens, sabe? O processo de você se aproximar do teu Criador. Né? Muito bom. Conhecer Deus. Porque ao passo que você vai conhecendo Deus, você acaba se conhecendo. E aí você está se pondo numa posição de saúde. E pessoas saudáveis, naturalmente, escolhem pessoas saudáveis. É verdade. Exatamente. Né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que é muito importante, assim, porque eu era mais nova, eu tinha acho que 23 anos quando a gente começou a namorar. E eu nem imaginava, assim, com que idade que eu iria casar, mas tava ali, eu tinha acabado de voltar para Jesus, tive um encontro muito forte com o Senhor. E quando eu tive um encontro com Deus, eu falei, Senhor, não quero nem... Só quero namorar com quem eu for casar. Então, eu quero ter muita certeza. Mas eu já sabia também aquilo que eu não queria. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Assim, eu já sabia o que não era pra mim. E eu tinha uma coisa muito forte no meu coração, que era... Eu quero um homem que ame a Deus mais do que a mim. Então, esse seria o meu primeiro ponto. Então, às vezes tem gente que pergunta assim, pode namorar gente de fora da igreja? Eu falei, gente, não é questão de se pode namorar alguém de fora da igreja. Acho que começa com como que tá o teu coração. Sim. Porque se você considera buscar alguém fora que não ame ao Senhor, mostra um pouco da sua saúde espiritual, né? Da onde você está buscando, exatamente. Então assim, eu queria um homem que amasse muito a Deus. Muito bom. E aí eu lembro que a gente estava era um retiro que tinha tido com um primo dele, o pastor Lucas, hoje da nossa igreja, e o Lucas falou assim, eu tinha 10 coisas, eu fiz uma lista com 10 coisas, eu nunca tinha ouvido esse negócio de lista. Mas ele falou, eu tinha uma lista com 10 coisas, 5 eram inegociáveis e 5 negociáveis. Aí eu falei, cara, que legal, nunca pensei nisso. Aí eu comecei a falar, Senhor, tá bom, comecei a colocar numa lista aquilo que eu queria. E claro, não era nada assim... bobinho, né? Mas eu tinha as 5 coisas que eram base, assim, que seriam base pro nosso casamento, pra uma família saudável. E as outras 5 coisas que eu falei, Senhor, se não tiver tanto isso daqui, porque eu acho que eu não tinha também a mesma maturidade que ele tinha 8 anos a mais do que eu. Eu não sabia exatamente pra onde a gente tava indo, ele já tava no ministério. Vocês já estavam namorando, né? A gente ainda não tava namorando, isso foi antes. Isso foi antes. Mas quando eu olhei, depois que eu olhei essas 10 coisas, as 5 primeiras eram inegociáveis, que era aquela coisa, a base mesmo, de uma família centrada no Senhor. Se conhecer, né? Isso aí. E aí eu vi que ele tinha as outras 5. Então, detalhes como eu queria muito que fosse... Coisa parece simples, mas pro que a gente vive hoje, eu acho que é muito importante. Eu queria muito um brasileiro, que me entendesse. Mas eu precisava de uma pessoa que fosse multicultural. Que soubesse falar outros idiomas ou inglês muito bem. Que eu nem imaginava. Era o Senhor colocando aquilo no meu coração, preparando a gente para o que a gente iria viver. Então, eu acho que é isso. Você buscar se conhecer e buscar em Deus. Deus, quais são as características que o Senhor tem para a pessoa com quem eu vou viver minha vida? Porque se eu tiver esse download de Deus, eu consigo buscar certo. E aí, quem não se encaixa ali, eu já falo, não, eu sei que não tá dentro desse padrão que o Senhor quer pra mim. Então, acho que isso é importante. E aí, a analogia da corrida bem rápido, corre atrás de Jesus. Vê alguém, você tá correndo junto, tá queimando, você corre mais. Essa da corrida. Essa. Tá. Aí você essa é boa, correndo. essa é boa. Como é que é isso aí, Theo? Então, conta você. Isso aí é aquela coisa típica de pastor de jovens. Pastor, como é que eu sei com quem eu tenho que namorar? Olha, tá todo mundo aqui correndo. Então você faz o seguinte... Todo mundo na maratona. Tá todo mundo numa corrida aqui, correndo. Pá. Então, e essa corrida é em prol de Jesus. Tá correndo na direção de Jesus. Então, o conselho que você dá, né? O pastor de jovens fala assim pra todo mundo. Corre o mais rápido e mais forte que você consegue, atrás de Jesus. Quando você estiver correndo, daí você tá correndo bastante atrás de Jesus, você olha pro teu lado. Aí você vê quem tá aqui, quem tá lá. Aí você abaixa a cabeça e continua correndo. Aí você levanta a cabeça. Quem que tá aqui do teu lado? Quem continua, quem tá lá, né? Quem continuou. Daí abaixa a cabeça de novo, continua correndo mais. Aí, de repente você vai ver que tem só uma pessoa do teu lado. Olha aí. Oi, tudo bem? Vamos continuar correndo junto pra Jesus? São os fortes, né? Ou seja, no mesmo ritmo, No mesmo ritmo, cadência, intensidade. Isso né? mesmo. Mesmo objetivo, Mesmo né? objetivo, Mesmo né? objetivo. Mesmo Porque o que eu alvo, falo, Cristo, assim, né? o que eu vejo, assim, às vezes, a menina ou o menino muito apaixonado por Jesus, e quando eles começam a namorar alguém que eles têm que arrastar, sabe o que eu tô falando? Sim. Cara, você tem que convencer ela pra ir pro culto. Você tem que Aí não dá, convencer né? ele pra servir na igreja. Bah. Fica difícil. É uma coisa que fica muito maçante. Agora, se você já tá servindo na igreja, você tá lá no culto, tá na vigília, você tá lá engajado, sei lá, no Ministério de Jovens, a pessoa tá lá com você e fala assim, cara, vocês vivem a mesma coisa. Vocês estão no mesmo a ritmo. corrida da fé juntos, né? Exatamente. Que você pode falar. É isso. Muito é bom. isso. Na prática, então, é isso aí. Olhe
pra pessoa ir na igreja do seu lado, que vai que ela tá correndo a mesma corrida que você, Exatamente. né? E na Precisa mesma procurar intensidade. fora. Exatamente, né? Não vai colar com alguém que vai ser uma bola de ferro no teu pé, né? Vai te puxar pra trás. É Se tipo desfazer do peso, Do né? Pra peso. conseguir correr a corrida que é o que direito. tá na corrida lá, se Exatamente. disfarça de todo Do o peso. peso e Exatamente. Mas olha só, uma curiosidade. E aí, como é que vocês se conheceram assim? Como é que foi o primeiro contato e tal? Conta aí. Conta a tua versão, depois eu conto a minha versão. Sempre tem. Você tem as Sempre versões. tem as Se apaixonou primeiro, eu só queria deixar isso aqui registrado. bem claro. Mas, bom, eu tinha acabado de voltar para Jesus. Eu gosto de dizer que foi quando eu realmente nasci de novo. Porque antes eu não conhecia o Senhor de fato por quem Ele era. Acho que é aquela coisa, eu conheço o Deus dos meus pais, mas o meu Deus eu ainda não conhecia, assim. Olha aí. E aí eu tive esse encontro com o Senhor muito forte. Só que quando eu tive esse encontro, assim, o mundo espiritual ficou bem real. Bem real. E eu não tava conseguindo entender muito. Daí uns amigos meus falaram, vamos para um negócio aí que se chama Dunamis. Ele aí. Lá atrás, né? No Aí início. no inicinho. 2000 Você Isso era 2010. Inicinho de 2010. Olha aí. Aí eles falaram, vamos, é um culto que acontece, nem eles sabiam direito o que era, porque esse cara aqui, ó, tinha ido na minha igreja local desculpa, bati aqui. Na minha igreja local da época, e aí ele bagunçou, assim, o Espírito Santo veio, a galera ficou meio... E Fez aí, um movimento foi lá, um movimento do assim, avivamento e tal. foi aquela coisa mais assim, carismática mesmo, né? E aí o pessoal tinha sido assim, tava super impactado, cara, o que é isso? E aí começaram a ir no Dunamis, nos cultos que tinham, né? Bom, tem um encontro com Deus, aí eu fui radical, falei, eu vou viver para Deus pro resto da minha vida. Não tinha acontecido, não posso nem dizer assim, nossa, eu senti algo, sei lá, senti um toque do Senhor, eu chorei, fui pro altar. Não, eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, e com todo o temor que eu tinha no meu coração, mas era bem assim, Sincero. o clamor. Eu falei, se o Racional, Senhor- mas intenso. eu falei, se o Senhor é real, porque eu tava, aquelas coisas, época de faculdade, eu não tinha firmado a minha fé. E aí eu me desviei, eu falei, se o Senhor é real, faz alguma coisa, eu não sei mais o que fazer. E aí Deus apareceu, Ele me trouxe a paz que excede todo entendimento. Olha só. Então, a paz que a gente não consegue conceber com a mente humana. Bom, aí eu fui pra esse culto, nesse culto, caí debaixo do poder, nunca tinha visto o que era isso, gente. Eu sei, tô trazendo aqui as coisas dos carismáticos, Pode né? falar, pode falar. Mas foi bem assim, foi bem intenso. E aí... ele tá Passou ali. vergonha. Não, brincadeira. Deixou a Gente, dignidade no carpete lá. Eu caí, assim, com a cabeça na barriga do pregador, que era um amigo dele. Olha aí. Só que me contaram, porque eu não vi. Aí eu falei, Deus só falou assim, isso existe. Eu falei, sim, senhor. Sim, senhor, eu já entendi. E aí, daí nisso, eu fui comer no mesmo lugar que ele estava mais tarde. E como eu tinha dado trabalho para aquele pregador lá, quando Ele eu já tava estava orando... sabendo que aquela ali tinha perdido a dignidade, né? E o pregador, ele me encontrou assim na padaria e ele falou, Foi oi. uma padaria 24 horas que tem lá A no única Morumbi. que tinha. E daí ia todo mundo, saia do culto e ia todo mundo pra lá. Tipo aquela assim, Dona Deula e por É aí isso, vai. tipo bem isso. isso. Tipo isso Bem aí. isso, é. Aí eu fui, daí o cara olhou pra mim, aí ele falou, aquela menina né, que me deu trabalho, que... pensando, né? E aí eu falei, oi, tudo bem? Só que aí o Teófilo olhou pra mim, eu falei inglês com o cara, ele não sabia de onde eu era, porque nunca tinha me visto, tinha visto Porque no o meu culto. amigo é americano. O cara que tava é pregando americano, aquele não, dia. esse detalhe, Era um amigo seu americano. E aí daí ele olhou e ele gostou. Aí ele apaixonou, né? Acho que ele olhou e falou assim, Vi você poxa. desenrolando inglês, Não ali é? e tal. É. E recebeu oração no culto, né? E aí eu comecei a frequentar a nossa igreja local, Monte Sião, hoje Zion, né? Hoje Zion, aqui no Morumbi. E isso mesmo. E acho que tem mais detalhes. Daí um dia ele na vai querer contar a saída, versão daí dele um dia agora. na saída eu vi Ah. Sou ela. brasileira. Daí eu porra, cheguei gacha. pra ela e falei assim, e aí, tudo bem? Comecei a trocar ideia com ela e tal. Ela tinha um... Normal, né? normal. Daí eu Tela, falei, normal. Sotaque eu falei, perfeito. você é do Rio? Ela falou assim... Eu sou de Niterói. Sou de porque Niterói. não sou do Rio, sou E de é do Niterói. outro lado da poça, É, do entendeu, outro lado irmão? da poça. O pessoal de Niterói fala que é do Rio, entendeu? Brincadeira. As rixas E dos o pessoal de São Gonçalo fala que é de Niterói. Não. Tem divisão. Então, mas o que acontece? Quando eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, eu estudei numa universidade batista. Olha aí. E nessa universidade batista tinha alguns brasileiros. E eles eram irmãos de uma igreja presbiteriana, Betânia, Olha aí. lá de Niterói. Nikit, Eu não sei pastor como os caras Josué. foram parar lá nesse lugar, lá na Virgínia, no meio do nada, onde eu estava estudando. Olha aí. E daí alguém falou pra mim assim, tem uns brasileiros aí e tal. Daí eu fui conhecer os caras e a gente ficou amigo.
Legal. E no final das contas a gente acabou dividindo até, a gente não tá estudando, é aquela coisa de república, dividindo apartamento junto, a gente ficou Sim. muito amigo. Na época de férias, voltava todo mundo pro Brasil. Sim. Quando voltava pro Brasil, o pessoal tava lá no Rio, eu tava em São Paulo, eles me ligavam e falavam assim, vem aqui pra pegar praia aqui, Paulista. É isso aí. Daí eu ia, eu passava as férias, eu ficava com a minha família e tal. Aí eu você ia pro perguntava Rio. assim, posso ir? Eles respondiam, demorou, irmão. Daí eu ia lá pra Taquatiara e ficava lá com os caras. Daí eu comecei a conhecer toda aquela galera que cresceu naquela igreja junto com os caras. Betânia é uma igreja Betânia. referência. Que é muito jovem, né? Sim. Então, daí quando eu comecei a conversar com a Júnior, eu falei, calma aí, você conhece o Tito, você conhece o Mateus? São os netos do pastor Jeremias. Foi. Da S8. Da S8. Daí eu comecei a perguntar, você conhece eles? Eu falei, pô, eu morei com esses caras e tal. Daí ela falou assim, não, cresci Eu com cresci eles. com eles. São Olha só. da idade da minha irmã mais velha, mas eles me viram crescer, assim. As Então, afinidades foram construídas por Deus ali antes, lá Pois no é. passado. Eu falei, cara, a gente conhecia todas as pessoas. Eu falei, como é que eu nunca te conheci? tem um primo meu, tem duas coisas de primos meus, né? Tem um primo meu que quase foi morar com ele nos Estados Unidos. Aí Comigo. acabou com ele, né? Acabou que deu um problema, a questão de visto, ele não conseguiu ir naquela época, mas eles iam morar juntos. Tinha um primo Lá na próximo. República lá e tal. Numa casa lá que eu tinha alugado. Ela falou, meu, vem E pra aí- cá e tal. A outra coisa doida, o encontro que ele teve com Deus, que transformou a vida dele, ele estava com um outro primo meu. Do outro lado da Qual a família. chance da outra... Olha isso. Do outro lado da família. Então assim... A tapeçaria de tava- Deus é muito linda. Mas né? ainda bem que a gente não se conheceu naquela Ele época. vai Como a gente fala, né? costurando as A histórias. cristocidência, né? Cristocidência, ele vai costurando Vai as histórias. juntando. Foi muito. Daí eu falei, Acho cara... que isso trouxe um negócio tipo assim, nossa, você conhece a galera que eu, com que eu Mas era cresci. muita gente comum. Muita eu fiquei mesmo. assustado assim, eu falei, cara, que coisa doida. E daí ela começou a frequentar lá a igreja e tal. Daí eu lembro Daí nesse mesmo dia ele me adicionou no Skype, época de Skype, tá, gente? Rede social é Skype. tudo, irmão. Me achou no Facebook, no Skype, eu falei, gente, esse menino aqui, né? Posso fazer querendo um parênteses? mesmo, Posso fazer um né? parênteses? Sabe quem me adicionou no Facebook? Foi Michele primeiro. Mas então, vamos lá. Agora eu quero falar com a Júnior. E aí? Não, mas acho que... Você quer falar alguma coisa ainda? Não, mas acho que foi isso. A gente foi se conhecendo e eu tava muito focada em conhecer o Senhor. Boa. Porque eu, de fato, não conhecia Deus por mim. Então, eu me apaixonei muito pelo Senhor, me mergulhei nisso. E todos os cultos eu ia na reunião de segunda-feira de manhã, às 6 da manhã, que só tinham as tias lá orando Na oração, na igreja. Aham. Fiz primeiras amigas, era Cris Carvalho, Tia Rosa, que só são as mais as velhas, assim, intercessoras. de lá de trás, Eunice, intercessoras. Lloyd, Dorcas, só isso aí. cheia de oração. Mas eu tava com muita fome, sabe? Muito É isso bom. aí. Então, Aí eu ia buscando e aí nisso a gente foi se conhecendo, e ele namoraram. ele se interessou por mim, mas eu era nova na fé. Então, é claro, ele não tava agindo muito em cima daquilo, mas eu percebia que tinha um interesse. Porque eu não sou boba, né? Mas ele foi ele tomou uma precaução com isso e a gente foi se conhecendo e eu continuei na corrida. Na corrida. Eu continuei ali correndo, ele foi percebendo que eu fui permanecendo. Muito bom. Aí namoraram, noivaram e casaram. E foi Mas rapidinho, foi rápido, né? foi bem rápido. Foram Que a gente 5 sabia- meses e meio de 5 meses de noivado. de namoro, 5 meses noivo- de... Isso. E 5 meses de Total noivado. foi, tipo, Que do foram- começo do namoro até o altar, 11 meses. Foram 10 semanas, 10 meses e 2 semanas. Olha Bem aí. assim, exatinho. Foi uma corrida Então, mesmo, foi uma né? corrida. Rápido, Foi. rapidinho. Uma corrida mesmo. Quando você Quando sabe... pode vir altar. É isso aí, quando Meu você Deus. sabe. A gente sabia, É. e a gente foi muito intencional. A gente teve, assim, 2 semanas antes de começar a namorar, a gente conversou muito. Legal. De tudo que precisava. Assim, a gente manteve quem precisava saber, assim, nossos pais, as pessoas mais próximas, sabendo que a gente estava se conhecendo, orando. Todo mundo estava sentindo paz. A gente foi intencional, até porque a gente não podia nem Sim. sair um pouco... Que ele era o pastor. Ele era, não era o pastor principal, mas ele era um dos pastores da Já igreja. era Então, pastoreando jovens. Então, e tem que é outra que ser coisa, tudo que meio que- hoje eu nunca ordenaria alguém pastor. Antes solteiro. de casar. Olha aí. Eu acho que assim, eles abriram uma exceção pra mim, até por conta do Dudu, que estava se tornando assim muito jovem. O negócio tava ficando meio que... Tava crescendo, Daquele né? dia, eu falei assim, tem que ter um líder aqui e tal, ordena e... Né? Só que assim, a dificuldade que é você como um pastor solteiro, Sim. entendeu? E até porque você chama a atenção, ainda tem isso. E você não sabe, eu desse lado, né? Como o pastor solteiro ordenado, é muita coisa que você tem que discernir pra tentar descobrir, será que é a pessoa que é minha Sim. posição? Será que ela É que o entende pastor, o ele que tá tem em evidência, fora de da certa forma. posição? Exatamente. É muita coisa pra discernir, mas enfim, Vai aí, Michele. E agora? Então, Theo, eu... pra você, assim, existe pessoa certa pra casar? E quais os valores o homem deve buscar numa mulher e vice-versa? Tá.
Quando eu era um adolescente, um jovem inexperiente, eu acreditava que tem uma pessoa pra mim. Até não dá certo com aquela uma pessoa, entendeu? Boa. Porque você se apaixona dela, daí você quebra a cara. E agora? Agora que não era, eu vou ficar solteiro o resto da vida. Mas não é, eu não acho que você tem só uma pessoa. Eu acho que a Júnia falou aqui um pouquinho do nosso processo. Da mesma maneira como ela teve esse entendimento, eu também já tinha, tem algumas coisas que são inegociáveis. Tem outras coisas assim, que são negociáveis que a gente vai ter que ser flexível, eu vou ter que ceder, ela vai ter que ceder e assim por diante. Então, uma das coisas que, assim, para mim era inegociável obviamente, os meus valores. Então, começando com a pessoa tem que realmente ser de fato cristã. Né? Quando eu falo cristã, assim, não é só um evangélico nominal, de verdade. Sim. A cruz, você carrega, né? A cruz. Jesus não é só o teu salvador, ele é o teu dono, o teu senhor, ele é o teu rei. Então, às vezes eu fico escutando aqui as pessoas, né, hoje em dia falando... Hoje em dia não, sempre falaram, né, muito aquela coisa, a família é a base de tudo, né? Eu falo assim, cara, eu não concordo, eu acho que Jesus é a base de tudo. E se Jesus for a base da tua família vai estar bem. Ele Mas é a rocha, né? tem gente que tá idolatrando família e não tá entendendo que o que vai segurar a tua família é o próprio Deus, entendeu? Então, ter isso numa relação é muito importante. Acho que a Júnia pôs assim, de um jeito que me traz segurança também. E eu aconselharia qualquer jovem que está procurando casar. A tua segurança é no fato dela amar Jesus mais do que você. Olha aí. Entendeu? Muito e a bom. segurança dela é que eu vou amar Jesus mais do que ela. Então, se eu consigo achar alguém que há ela, e se eu consigo achar uma pessoa que vai amar Jesus mais do que a mim, eu vou estar seguro com essa pessoa. Então, isso era um inegociável para mim. Porque a sua segurança não fica apenas nas afeições, nas paixões. Isso. E naquilo que eu posso proporcionar. No que você, no seu esforço, né? Performance, Exato. muitas Performance, vezes. exato. Então, para mim, era isso. Eu acho que esses eram os meus inegociáveis, a maneira como a gente ia criar filhos, a maneira como a gente... A cosmovisão. Tô lembrando da gente na Exato. padaria e você falando sobre isso. Hã? Tô lembrando da gente na padaria. Ele queria que eu escrevesse um livro pra ele e ele começava a jogar essas coisas de filho. O que você pensa sobre filhos? Tá aí, dá dica, gente. Já? Ele tava tentando trazer um trabalho pra mim, mas na verdade ele queria só conversar. Olha aí. Mas pra entender mesmo. Porque como ela ele vivia. escreve, então eu tô falando, eu tô tentando escrever meu primeiro livro, você me ajuda. Daí foi assim que a gente foi se conhecendo, né? Sim. Mas eu ia pondo. Porque minha mãe falava assim, minha mãe, né, ela, uma mulher muito temente, às vezes ela fala assim, ó, você precisa casar com uma pessoa que tem a mesma cosmovisão bíblica que você, senão vai dar errado. Vai dar ruim. Mas eu não ia chegar e falar assim, o que você acha de aborto? O que você acha de casamento? O que você acha? Entendeu? Então eu ia conversando e pensei, bom, isso aqui no meu checklist já Não foi. foi tão sutil quanto você imagina que foi, mas meu amor, eu era pensei bem... que fosse sutil. Então eu falei, bom, esse aqui a gente já ticou, esse aqui já ticou, então... Cada resposta dela, você ia ficando, né? Mais ou menos isso. E Júnia, pra você, assim, nessa sociedade atual que tá bem doida, né? Como conciliar maternidade, ser esposa, carreira profissional, no meio disso tudo? Só para complementar, justamente numa sociedade que está tendo menos filhos, e vocês têm quantos filhos mesmo? 4. 3 little boys e uma little menininha, princess, né? Uma princesinha linda que tá aqui nos bastidores. Tá aqui nos bastidores. Pois É meu chaveirinho, né? Exato. Então, eu acho que até sobre isso a gente teve uma palavra de Deus sobre quantos filhos. Filhos, né? Porque pra mim, o que eu realmente entendo é que tudo a gente precisa de uma palavra de Deus. Tudo que eu for fazer, tudo, do menorzinho ao maior, todas as decisões precisam ser pautadas por uma palavra de Deus. Que se não for, eu acredito que não existe a provisão, a proteção pra você viver aquela temporada. Então, uma palavra de Deus específica pra cada temporada. E eu gosto de ilustrar isso. Quando eu tive nosso segundo filho, a gente teve nosso segundo filho, né? Que é o Koa. Eu continuei fazendo todas as coisas porque eu achei que eu tive o primeiro, tive o segundo, vai ser igual, tô fazendo todas as coisas. Vai ajustando aqui e ali. Eu esqueci de submeter a Deus. Deus, o que eu tenho que fazer agora? O que é a palavra para essa temporada? E eu entrei numa exaustão, porque eu não dormia, aquela coisa de criança pequena, e aí, bom, o resto é história, né? E eu fiquei muito cansada. Aí eu tive que dar um passo para trás e entender o que estava acontecendo, até me restaurar, assim, gente, cansada mesmo. Eu tinha dificuldade de conversar com pessoas novas, porque eu estava bem exausta internamente.
E aí, no meu processo com Deus foi me ensinando muito. Você não veio me perguntar qual que era a palavra, o que você tinha que fazer exatamente nessa temporada. Olha aí. E por causa disso, você não tinha graça para cumprir isso. E aí eu lembro que no ano Ficava seguinte... tudo muito exausto, muito penoso, pesaroso, né? exatamente. E no ano seguinte, isso foi no ano de 2018, foi um ano difícil para mim mesmo. Imagina. E no ano de 2019... eu tava orando e aí eu ouvi o Senhor, ele me deu uma palavra específica e ele tava falando assim, vai. Aí o Senhor, mas as crianças ainda não dormem. O que significa? Não, você vai, eu tô aqui com você. Falei, ok. E eu comecei, e eu pautei tudo naquilo que o Senhor estava me direcionando especificamente, e eu fui. Foi um ano que eu escrevi meu primeiro livro, foi um ano que eu viajei muito para pregar. Era um ano que eu tava, assim, dormindo ainda menos do que o ano anterior, mas eu vivi uma graça impulsionadora do Senhor. Um verdadeiro dunamis, né? Uma força motriz. Exatamente. Ali. Exato. E aí eu acho que é aí que tá a grande chave. Como que a gente gerencia todas as coisas? Você precisa ter uma palavra de Deus. Porque se você não tem a palavra de Deus, você tenta fazer aquilo que você acha certo, e pode ser uma boa oportunidade, pode ser uma necessidade que você vê nas pessoas, mas se você tenta fazer isso, sem a palavra de Deus, você não tem o que é necessário para cumprir aquilo. Eu achei isso muito legal, Júnior, porque isso parece muito com o que a nossa igreja vive. E o reverendo Arival, ele traz todo mês uma palavra diferente, que é o tema que, inclusive, troca lá a plotagem da igreja no púlpito, que é um versículo específico que Deus entregou para o reverendo Arival. E aquele é o tema do mês para trabalhar na nossa igreja. Eu achei muito legal a linguagem que você usou, que é, numa temporada, qual é a palavra de Deus para aquele momento e o que você está vivendo. Isso é muito pancada, né? Isso é muito legal. E aí, como é que foi nesse restante da pergunta da Michelle aí? Ser mulher cristã, esposa, filhos... profissional, nas temporadas, E aí? Então, eu acho que antes de eu me casar, antes até da gente começar a namorar, eu tinha entendido... Eu fui num processo com o Senhor, que eu falava, não, eu quero ser mártir, eu quero morrer para Jesus e tal. O Senhor começou a falar comigo. Era o zelo, acho que é super válido. Mas o Senhor começou a falar, não, você vai ter uma família, você vai servir assim. Eu falei, não, tá bom, mas não vou ter filhos, porque vou ter filho? Aí eu vou colocar meus filhos nessa escolha minha? Não, você vai ter filhos. Tá, mas vou ter filhos, mas eu vou estar nas nações. Não, você vai estar em São Paulo. Aí o Senhor, em São Paulo. E ele, aí, você vai estar numa igreja. Eu, como assim? Eu pensando em missões, assim, né? Tudo. Você então, querendo ir pra fora. Mas era o zelo do meu coração de querer servir a Deus com tudo que fosse. E aí Deus foi direcionando isso. E eu acho que quando a gente entrou no namoro, eu já tinha muito forte no meu coração. Eu vou servir a minha família. Eu vou ser mãe mesmo dos meus filhos. Eu vou estar nessa jornada. Eu vou abrir mão do que for necessário. Antes da gente ter o nosso primeiro... Eu falei pro Senhor, se eu tiver que parar tudo, eu paro para cuidar dos meus filhos. Minha mãe fez isso. Minha mãe, ela deu uma pausa grande na vida dela, assim, profissional, etc., para cuidar da gente. E eu vejo os frutos. Ela é, assim, a coluna da casa. Eu acho que a mulher, ou ela constrói o homem, ou ela destrói o homem. É verdade. E eu queria construir, né? Eu queria edificar a minha casa, eu queria edificar o lar. Então, eu queria me dedicar muito para isso. Então, nessa jornada foi assim para mim. Eu fui entendendo, Deus foi falando muito comigo. Então hoje a gente pode dizer que você abraçou o ministério de maneira integral, junto com o Theo. Sim. Cuidando da família e cuidando, pastoreando o coração dele. Isso. Começou bem assim. Ela foi a mulher sábia, né? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Obrigada. Olha. O programa tá bom demais, mas a gente vai precisar, o tempo voa nesse negócio aqui. A gente vai chamar um breakzinho, fica aí na IPPTV, a gente já volta. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já venceu muitos desafios na sua história. Hoje, pela graça de Deus, recebemos cada vez mais pessoas nos nossos cultos. Somos quase 4.000 membros e falta lugar para tanta gente. É hora de batalharmos pela expansão da nossa sede. A obra é sua, o projeto é seu, a vitória é de todos nós. Faça parte da campanha Ação e Oração. Ação e oração trazem resultados. Vamos buscar a Deus, pedindo a bênção da compra do nosso galpão. Mas vamos fazer a nossa parte, doando para que este sonho se torne realidade. Você doa, todos conquistam. Não importa o valor, acrescente 77 centavos no final e faça ainda hoje a sua oferta generosa. E que todos sejam tocados, que todos sejam abençoados e cooperem.
E nós também precisamos da ajuda de quem acompanha a nossa igreja pela internet. Eu quero convidar você a participar também, contribuindo aqui com a nossa igreja. Vamos juntos pela expansão. Todos juntos pelo sonho da expansão. Estamos juntos pelo projeto da expansão da igreja. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Alô, você, estamos aqui começando mais um podcast, Arivalcast. Ele fala tudo o que você quer ouvir e recebe convidados muito especiais para um bate-papo cheio de lições para a nossa vida. E agora você confere os melhores momentos do Arivalcast aqui na IPP TV. Todo domingo, ao 12:30, tem os cortes do Arival. Não perca! IPP TV, a sua TV missionária. Semana das Crianças. A IPP TV preparou uma programação especial para os nossos pequeninos. De segunda a sábado, às 8 da manhã e ao 12:30, você vai conhecer uma turminha pra lá de inteligente. Vem aprender com a professora Mirella e seus alunos. Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula! Na primeira temporada de Escolinha de Jesus. E no sábado, às 7 da manhã, também tem episódio inédito e muito especial do Pinheirinhos TV. Semana das Crianças na IPP TV, a sua TV missionária. Alô, você, eu quero convocar todos os nossos amigos e irmãos online. Você que é membro online, você que nos assiste, né? Você que tem ofertado, você tem orado por nós. Eu quero desafiar você. Nós precisamos levantar 42 milhões de reais para adquirirmos aqui uma propriedade. São 4 galpões para nós acolhermos a igreja. Então eu quero fazer um desafio para você, você que tem sido abençoado, você que tem sido edificado com esse trabalho. Então eu conto com você, a oferta padrão, R$ 42,77, você faça a oferta que você puder e quiser. E o valor deve ser identificado com o código 77 nos centavos, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente voltou aqui, a gente está com esse casal show de bola, pastor Theo Hayas, a Júnia, que são líderes lá na Zion, a Zion Church, que fica aqui no Morumbi, e são os queridos, né? Porque a gente já se conhece, né, Theo? A gente vem numa caminhada aí pela causa da Bíblia também. Sociedade Bíblica e tal. Bom. Mas a gente está falando de casamento com eles hoje aqui. Eu vou partir direto para a primeira pergunta desse segundo bloco, que é perguntar assim, como é que vocês lidam, né, com todas as dificuldades que qualquer casal tem, e na demanda do tempo de vocês, e aí eu queria começar com o Theo, por exemplo, finanças, os papéis de cada um, e ao mesmo tempo, por que não dizer assim, sexo, tempo só para vocês dois, a parte do casal, e ao mesmo tempo com 4 filhos para criar e a igreja para cuidar. Como é que vocês desenvolvem esse negócio, Theo? Ah, bastante coisa, né? Só na pergunta já vê que é bastante coisa, né? Não, é pauleira. Uhum. Mas assim, eu falo para as pessoas assim que Deus nos abençoou com uma equipe incrível. Olha aí. Né? Então, tipo, eu fico pensando, eu já falei isso tantas vezes pra Júnior, a gente fica olhando ao redor, a gente fala assim, cara, esse povo que tá aqui com a gente é um povo assim que o Senhor enviou do céu, porque são pessoas que realmente nos aliviam. Ninguém faz nada sozinho, né? Exato. Então, se a gente tá na ponta de lança, talvez na evidência, porque essa é a posição que Deus quis que a gente fosse jogar, tem gente cuidando lá de trás, né? A retaguarda. Exato. Então tem alguém jogando lá atrás para que a gente consiga pegar a bola aqui na frente. Então, mas eu acho que rotina é importante. E a gente tem certas rotinas ao longo do dia que eu acho que isso aí traz uma certa estabilidade para nós. A gente conseguiu, eu acho, encontrar também um pouco de segurança em certos ritmos que a gente foi estabelecendo.
Coisas pequenas que você vai adicionando, ele vai fazendo uma diferença. Por exemplo, a rotina de manhã do café da manhã, com as crianças, eu pegando as crianças, levando para onde eles vão pegar o ônibus para ir para a escola. Depois a Júnia respeitando o meu momento com o Senhor, fazendo meu devocional sozinho. Porque se eu não fizer aquilo lá, eu vou espanar. Quebrou o entendeu? O meu tempo na academia, o tempo dela para treinar. À noite, meu ritual dando banho para os meninos. Meu devocional com os meninos. Então tem certas coisas ao longo do dia que são funções que a gente já denominou, que a gente tenta honrar o máximo do possível. Não que a gente vai ser legalista em cima daquilo. Vai ter uma exceção aqui ou ali, uma viagem que eu vou ter que fazer ou que ela vai ter que fazer. Mas quando a gente está em São Paulo, a gente tenta Dentro de uma rotina normal, né? Mas são inegociáveis, né? Vocês não são deixam... inegociáveis. E assim, são coisas que eu acho que, ao mesmo tempo que alguém pode pensar isoladamente, uma coisa tão pequenininha, mas no conjunto da obra... E ao longo de anos, é muita coisa. É um elo que pode quebrar a cadeia toda. Né? Exato. Exatamente. Então, que nem a gente tem o nosso mais velho, o Zach, ele tá com 7 anos de idade. E outro dia eu tava conversando com a Júnia, a gente tava se falando assim, cara, daqui 10 anos, daqui 11 anos, ele tá fora de casa. Nossa. Olha só. Entendeu? Daí bate assim na minha cabeça assim, você tem 1 década para discipular esse menino. Isso aí. Como passar rápido. Você entendeu o que eu tô falando? Não. Agora é outro tipo de coisa. Eu falo assim, Júnior, não. Então, devocional, eu tenho que ser... Na hora da comida, daqui a mão, vamos orar. Entendeu? Eu tô levando ele pro ônibus, eu tô orando com os meninos, esperando o ônibus. Tô conversando com eles, entendeu? Porque eu tenho só 1 década para discipular esse menino. E a palavra de Deus vai falar isso, que a gente precisa fazer conta, medir as coisas e planejar. E talvez você fazer conta com seus filhos assim, eu tenho 1 década para discipular, é um negócio muito importante. É muito forte, cara. E porque depois do outro tem que ter um outro. É a escadinha lá em casa, né? Então você vai cuspindo. Então, vai igual passarinho, botando assim a palavra. Vamos pra forma de Jesus. Exato. Então que nem eu fico pensando nisso porque eu olho pro ministério, eu assumi a igreja foi 2013 junto com a Júnia. A gente voltou da Califórnia, a gente teve um tempo sabático, e daí assumimos como pastores sêniores na Zion. Então, quer dizer, é 2013. Esse ano, agora, mês que vem, vai fazer, será 1 década. Foi em agosto, foi isso. Foi uma década que nós estamos à frente da Zion, como líderes sêniores. Então eu fico pensando, caramba, olha o que Deus fez em 1 década para a glória de Deus através das nossas vidas. Tudo bem. Só que a minha maior prova não é a igreja, é a minha casa. Boa. E a palavra fala isso mesmo, né? Não adianta você levantar uma igreja e você perder sua casa. Exato. Isso é básico, não adianta. Então, E a gente é confirmado publicamente de acordo também com os nossos filhos, né? Como eles estão, né? Porque a palavra fala isso. Então, pode continuar. Então para mim eu tô olhando a próxima década pensando, como é que eu vou marcar a vida dos meus filhos com o poder do evangelho? É isso que a gente tem que falar. Posso dizer uma coisa da nossa rotina? Eu acho que eu entendi muito forte o meu chamado principal. Eu não tô colocando aqui de amar a Deus. Eu tô falando assim, depois do óbvio, básico, né? Depois do óbvio. É que eu tenho que servir meu marido. Eu sou pastora na igreja local, eu não tô nesse momento viajando para pregar, mas eu viajo para pregar, não sei o quê. Tem as outras coisas que eu faço. Mas o meu principal chamado é servir a ele. Eu preciso facilitar a vida dele para que ele possa ser o homem que ele é chamado para ser. Para que ele possa pastorear, porque a nossa igreja ela tem uma expressão global. Então é um movimento, é bastante coisa, ainda tem o Dunamis. Então eu sei que isso é o meu principal. Então eu tenho que segurar, e eu sou bem general em casa. Bem assim. É coronel Mas eu tenho que segurar a casa para que ele possa ir. E eu falo que eu seguro para que ele chegue em casa e possa brilhar. Ele tem que brilhar. Tem momentos que eu falo assim, baby, pelo amor de Deus, eu tô precisando, volta pra casa. Tem essas ligações que eu falo assim, não, eu tô precisando mesmo. Daí ele sabe que se eu tô falando isso, é que eu tô precisando de uma ajuda, precisando de um alívio. Mas eu sei que eu seguro o máximo que eu posso pra ele vir e ele ter esse tempo de levar os meninos pro ônibus, que a van escolar, seja como for, né? E pra ter esse tempo do devocional com eles e tal. Então, assim, eu sei às vezes o menino chega e fala assim, papai, vamos fazer jiu-jitsu hoje. Tem que fazer, né, meu? Vai lá no carpé e fica lutando com os meninos lá. Vamos jogar mas aí bola. ele não se preocupa, tipo assim, o que vai comer? Quando que... Ele põe as crianças no banho e dá banho, mas ele... Tá tudo muito certinho, né? Então, eu acho que esse nosso encaixe... E eu acho que é muito importante a mulher entender isso. Essencial. Onde que ela se encaixa... O seu papel. É o meu papel específico.
Muito bom. E eu amo abraçar o meu papel de mãe, de esposa, de pastora, mas eu sei que o principal é isso aqui. Isso aí. E também... O seu papel principal é ser esposa dele e mãe dos meninos, Eu né? queria aproveitar, então, já que a gente está falando das crianças, de dar banho, colocar no ônibus e tal, para a igreja em geral e para os pais que estão vivendo agora tempos sombrios, tecnologicamente invasivos e, ao mesmo tempo, é desproporcional o tempo que é muito maior que a gente perde, muitas vezes, de contato com os nossos filhos, porque eles estão na escola, e aí entra o problema da tela, quando entra a tela, celular e tal. Como é que a gente pode vencer esses momentos? Porque às vezes a pessoa acha que é só levar os filhos para a igreja. Não. E não é. Pois é. Fala pra gente como criá-los em tempos sombrios. Em tempos sombrios. Eu acho que, assim, nem a escola dominical, que a gente preza muito, todo domingo eles estão na escola dominical, né? Mas nem a escola dominical é responsável pela vida espiritual do seu filho. Tem que ser a gente. Eles têm que ver em casa, eles têm que ver nos próprios pais. E eu acho que isso a gente tem que ser muito sensível. Senhor, será que eu tô sendo? Será que eu tô expondo esse tempo com Deus, com os meus filhos, para que eles possam perceber isso, né? E nisso a gente tem que ser radical na nossa vida diária, né? De exemplo para os nossos filhos. Porque antigamente você até confiava de mandar o filho para a escola, mas os filhos estão sendo atacados diretamente nas escolas. Sempre. Com todo tipo de ideologia. E os programas e desenhos e tal. Eu tenho que conversar bastante. Hoje a gente consegue já conversar com eles. Os dois mais velhos a gente consegue conversar, mas uma coisa que a gente não faz é tela. Eles não têm telefone, eles não têm tablet, não têm iPad, não tem nada. Olha aí. E não vão ter por um bom tempo. Eles assistem. Vocês conversaram por quanto tempo até administrar isso? Não. Não vamos ter tela, não vamos ter tela. Então não vai ter tela. E não é que eu sou aquela mãe que fala assim, não deixa meu filho assistir, não tem nada a ver com mas isso. Mas a TV pode, de vez em quando. TV pode. Eles podem assistir, eles sabem, eles são bem obedientes, então, às vezes, eu falo, não dá. Uma coisa que eu fiz bem simples, eles queriam assistir futebol no YouTube. E eu, tá bom, pode assistir, mas só futebol. Só que tem propaganda no YouTube. Aí o que eu fiz? Eu vou investir nos meus filhos. Eu vou pagar o YouTube Premium pra não ter propaganda. Olha aí. Eu falei, baby, eu comprei. YouTube Premium porque eu não quero que entre uma coisa. Porque eles só assistem aquilo que eu já vi. Aquilo que eu sei o que passa. E eles, hoje em dia, eles só querem assistir futebol, né? Só querem assistir o Pelé. Mas tem essas propagandas. Então, eu vou tomando esses passos aí, tipo assim, como que eu posso proteger eles? E eu doutrino muito, assim, é o tempo todo. E é cansativo, porque educar, criar filho é cansativo. É uma decisão de correr a maratona, não tem jeito. É isso. E é o dia todo, é o tempo todo. Não dá pra deixar eles pra trás. Não dá. E conversando. E eles vão vindo e você vai falando, ó, por exemplo, o Benizinho, nosso terceiro. Comeu uma banana, não queria mais, só que eu já tinha falado pra ele, você quer a banana? Você quer a banana? Aí ele, não quero. Eu falei, meu filho, você começou uma coisa, você vai terminar. Você termina essas são as pequenas coisas que a gente tudo educa, que você né? Exatamente. Você não vai deixar pela metade as coisas. Então, nisso eu já tô ensinando. Cara, você tem que ser uma pessoa que finaliza as coisas. Você tem que ser fiel com aquilo que você fala. Você tem que cumprir com o que você promete. Eu vou cumprir também com a minha palavra. Se eu falei que eu vou te dar uma correção, se você desobedecer, eu vou te dar uma correção. Se eu falei que vai ter recompensa, vai ter recompensa. Então, esses detalhezinhos, assim, é o dia inteiro. Eu sou, assim, doutrino o dia inteiro. E também a coisa, né, que a gente tá, assim, os dois mais velhos, 7 e 6 anos, a gente já começa a conversar sobre algumas questões, que nem, por exemplo, casamento. Eu já falo, eu converso com eles, eu falo, ó, toda noite quando a gente tá orando, eu oro. Eu vou orar por uma mulher de Deus pra você. Hoje. Sim. Daí, antigamente, o mais velho, ele é mais tímido, né? Ele não sabia, ele ficava encabulado, não sabia onde botar a cabeça. Ele achava Quando eu contei a primeira, eu lembro uma vez que eu comecei a contar a história de um pouquinho mais, assim, com mais detalhes, da história de Eliezer indo procurar a Rebeca, né, para Isaac. Daí quando Isaac vê ela, Rebeca vê Isaac, o segundo fica, tipo, empolgadão, tipo, e aí? Agora, o mais velho, eu não quero escutar Então, esse tipo de coisa, daí eu falo assim, olha, um dia você vai casar com uma mulher. É isso aí. É isso aí. Que tempo estranho que a gente tá, né? Mas de hoje precisa ser dito, né? Exatamente. Precisa ser dito. Exatamente. Gente, o tempo voa demais aqui. Aí eu queria perguntar, para finalizar esse primeiro bloco, segundo bloco, na verdade, quem é Deus no casamento de Theo e Júnia e como todo crente deve manifestar a glória de Deus no casamento? Quem é Deus para vocês no casamento? É tudo, né? É tudo, é a base, né? É a base. Acho que sem Deus não existe a gente no casamento. Pra nossa vida não é só por conta do ministério, né?
Até porque muitas vezes a gente que está no ministério, é fácil a gente se pegar, ficar pego na performance, na rotina e nos afazeres. Mas tantas vezes eu já parei para pensar, falei assim, cara, o que seria a nossa vida sem Jesus no nosso casamento, na nossa família? Entendeu? Então assim, eu acho que não existiria. Essa família não existe, esse casamento não existe. Eu não consigo imaginar a nossa família sem Jesus como a base e centro de tudo. Eu tô com você. É isso aí. É isso mesmo, acho que não... eu lembro, uma vez eu tava com uma psicóloga e aí, tentando, né, fiz uma sessão, na segunda sessão, ela pegou e falou assim, eu sei que você fala bastante de Deus, mas isso antes da gente se casar, ela falou, mas vamos tirar um pouquinho Deus da história pra entender melhor. Aí eu olhei pra ela e falei, Deus não tem como eu tirar, ele é costurado em tudo que eu sou. Não tem como eu viver sem, não tem como eu fazer nada sem ele. E aí, claramente, nunca mais voltei àquela psicóloga. Mas eu lembro, isso foi muito forte. Não existe Júnior sem Deus. Não existe Júnior e Theo sem Deus. Não existe a nossa família sem Deus. Ele não é nem só o centro, ele é o tudo. É o que dirige, é o que direciona, é o que capacita, que nos empodera. Então... A gente poderia dizer, então, que porque vocês vivem um pacto, uma aliança com o Senhor, é que pode existir o casamento de vocês. Com certeza. Exatamente. E é muito difícil quando uma pessoa, na verdade, está tentando buscar, sem Deus, um casamento para ser feliz. Exatamente. Isso vai dar com os burros na água, né? Como a gente diz. E também eu falo assim, até para jovens, né, que estão assim, nesse processo de namoro, noivado, falo assim, cara, se você põe Jesus no centro e você vê que a tua futura esposa, o teu futuro marido, põe Jesus em primeiro, seja até em você se guardar pro casamento, seja em você fazer certas escolhas pro casamento, o dia que você casar, você sempre vai lembrar, não, eu tô bem, porque se ela nem por mim trocou Deus, então eu tô no lugar seguro. Então a minha maior segurança é o fato que ela faz Deus o número 1 na vida dela e não sou eu. Então, essa coisa que eu tenho de convicção, que ela tem o Senhor Deus, o Senhor Jesus como o Senhor na vida dela, e não eu, o meu casamento, e vice-versa, é o que faz com que a gente venha se confiar. E aí tira todo o medo, né? Porque você sabe que não é uma relação de consumo enquanto o outro tem alguma coisa para oferecer. É uma aliança, não é uma transação. Não é uma transação com a padaria, né? Eu troco de padaria. Exato. E tem um terceiro com a gente, é isso. Deus é o elo que conecta a gente. Né? É isso. Ele é a aliança. Muito bom. Michele, infelizmente o programa falta pouco para acabar, mas e aí? Os nossos próximos quadros são os mais divertidos. Vamos chamar o nosso Dica de Casal. Dica de Casal. Dica de Casal. Agora eu queria que o Theo e a Júnia dessem uma dica para os casais assistindo aqui. Uma dica que vocês acham relevante, né, para terem um casamento para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aí pode ser cada um e falar. Pode Júnior começar. Joga a bomba para mim, né? Tem muitas dicas, mas eu acho que como mulher tem uma coisa que acho que é bem prática, bem simples e faz muita diferença. Quando você for levar alguma coisa pro seu marido, que eu aprendi, não leva tudo de uma vez, não leva todas as coisas que você precisa resolver. Às vezes eu chegava pra ele e falava assim, baby, eu preciso resolver... Ele falava, pelo amor de Deus, não resolvia nada. Então eu aprendi a levar aos poucos. Eu anoto e aos poucos eu vou tentando levar as coisas pra ele. Homeopaticamente. Porque aí ele resolveu 1, 2 coisas, daí às vezes ele até fala, tem mais coisa? Aí dá pra resolver uma terceira. Depois parou, vamos fazer outra coisa, depois a gente resolve o próximo. Mas acho que vira assim, devagarinho, entendendo que vai dar tempo pra resolver tudo. É uma coisa muito prática, mas que fez muita diferença. E pegando já o gancho nisso que ela acabou de falar, muitas vezes o que eu percebi, eu tô dando essa dica aqui para os maridos, é que a mulher, quando ela vem com problemas pra você, às vezes ela não quer solução. Ela só quer alguém pra escutar. Então a única coisa que tem que fazer é assim, sei... E faz isso uns 15 minutos e vai estar tranquilo. Aí tem um negócio que eu costumo dizer, que eu aprendi com um presbítero aqui da igreja. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Exato, é isso aí. Porque muitas vezes a gente chega com vários, isso aí eu também já aprendi, que é um por vez,
Mas a gente já chega perguntando, mas a gente já tem a solução. E muitas das vezes. A gente só quer que ele confirme. E a gente fala, é isso daí que eu queria. Entendeu? Vamos que vamos, é isso aí. E agora, Michele? É isso aí, o nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu ainda digo sim. Gente, sobe o coraçãozinho aí agora, que Coraçõezinhos na esse é tela. o que a Muito gente bom. mais gosta aqui, hein? Clichê. Clichê, O nosso brega, clichê que a gente brega ama. romântico. Vamos lá. Momento sério agora entre Júnia e Theo. Por que o Theo ainda diz sim pra Júnia? E por que a Júnia ainda diz sim pro Theo? Aí, meu brother, faz de conta que tá rolando aquela música romântica, a música de vocês, do casamento. Sem tempo. E a gente São nem vocês tá dois. aqui. E a gente Tô nem tá suando. aqui. Ai, Gente, você começa, sem que eu tempo, comecei pode no ir. outro. Tá bom. Tanto faz. Eu ainda digo sim. Por quê? Que foi? Para de rir. Desculpa, é que a gente não expõe muito o lado romântico, gente, publicamente. Eu ainda digo sim porque eu sou muito grato a Deus por me dar a mulher perfeita pra minha vida. Muito obrigado, baby. Muito bom. A mulher perfeita. Ai, E gente. você? E Júnia? Eu provavelmente vou chorar. Agora, não de rir, mas eu vou chorar de verdade. Porque depois que eu tive filhos, eu fiquei muito melosa. Mas eu vou chorar mesmo. Vai, termina aí, Cisco. Vida real, gente. É isso aí, é vida real. Eu ainda digo sim, porque eu admiro o homem que você é, eu admiro o amor que você tem por Deus e você é muito maravilhoso. Obrigado, e você baby. sempre quer crescer e quer melhorar. E a nossa família é muito... Ele tá com vergonha. Mas é muito feliz de ter você como o nosso homem. Você falou melhor do que eu. Muito bom. Pode beijar. Pode beijar. Pode beijar. Esposa. Olha aí, coisa boa. Ai, gente. É isso aí, a gente gosta muito dessa parte. Tem mais gente que Esse é chora. o momento Tem, descontraído. eu choro sempre, gente. Ah, a gente se emociona. Eu choro sempre. Eu me É que eu emocionei gosto com mesmo vocês aqui, dele. isso é muito legal. Isso é pra incentivar o romantismo no teu casamento aí. Esse quadro, assim, a gente, claro, tem essa questão dos casais, mas isso tá um pouco se perdendo também nessa coisa de, claro, na intimidade, a gente tem, né, o nosso momento, mas a gente é bom reforçar, né? Sim. De um falar pro outro que ama. Por que que né? ama, Por que que ainda ama, por que que ainda tá junto. isso A gente aí. resgatar esses valores numa sociedade hoje em dia que tá tudo tão descartável, né? Exatamente. Eu acho bem importante isso Muito também. bom. Gente, bom demais. E agora a gente fica aí com a dica literária da nossa editora da nossa igreja aqui, editoresion.com.br. E aí, quando você acessa o site da nossa editora e adquire um dos materiais, você está contribuindo para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por exemplo, esse ano a gente está com a meta da perfuração de 150 poços no sertão nordestino. Cestas básicas que a gente doa pra caramba aí para todo mundo que tem necessidade. A nossa igreja está fazendo isso. Plantação de igreja. A gente está com o objetivo ano que vem de plantar uma igreja no Paquistão e no Iraque. Que legal. A gente já tem uma igreja plantada lá na Itália e aí em Pistoia. Então você pode ajudar a obra missionária quando você... eu adquiri um livro para mim. Não só para você, porque 100% do lucro da Editora Esion vai para a obra missionária. Segura essa dica literária aí, a gente já volta. A dica de leitura é o livro Casamento Nota 10, da editora Agnus, dos escritores David Merck e Marco Samuel. Muitos casais não tiveram o privilégio de ter mentores ou uma família modelo a fim de prepará-los para os desafios da vida a dois. Mas a palavra de Deus oferece esperança para lares sólidos quando deixamos Jesus ser o construtor da família. Esse livro serve como um guia fiel da vida matrimonial para noivos, recém-casados, ou até casais com muitos anos de vida conjugal. Escrito para uso individual, para casais ou para grupos de estudo bíblico, os princípios fundamentais para um casamento bem-sucedido são compartilhados de forma devocional e prática. Os autores compartilham conselhos práticos e memoráveis de A a Z para um relacionamento nota 10, duradouro, íntimo e centrado em Cristo. É isso aí. Então você viu aí essa dica literária da Editora Esion, você ajuda na obra missionária e pronto, você pode contribuir também ajudando na missão aqui com uma oferta para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você sabe que a gente está em expansão,
procurando adquirir um galpão aqui do lado, no Jaguaré, e a gente quer expandir. Quando você contribui, por exemplo, a igreja aqui fica lotada, né? Não está conseguindo receber as pessoas, porque temos aí o reverendo Hernandes, o reverendo Arival. No dia que eles estão pregando, a gente não consegue acomodar, receber você bem. Quer ver esse negócio funcionando? Faz uma oferta aí, R$ 42,77 ou qualquer valor, 0,77 centavos, é para ajudar na expansão da nossa igreja. Aí, Michele, chega aquela hora que a gente diz assim, que pena, né? Acabou. Acabou o programa. Acabou o programa, hora de dar tchau, infelizmente. Mas, Theo, foi uma alegria, meu brother, ter você aqui com a gente. Você é um amigo. Prazerzão. Foi uma alegria também naquele primeiro café aqui na Zion que eu fui participar, convidado por vocês, como Sociedade Bíblica. E eu fui lá te dar um cartãozinho, eu sou Vinícius, estou chegando em São Paulo e tanta coisa boa está acontecendo. Quer falar um pouquinho sobre o que vai acontecer aí em outubro? Pois é, galera, tá chegando aí a Dunamis Conference, a nossa conferência anual na Expo São Paulo. Sociedade Bíblica também vai estar lá presente com a gente. Vai ter diversos preletores, pregadores, grupos de louvor, vai ter artistas lá, vai ter muita galera, ter comida boa também, tem pista de skate, tá cheio de coisa acontecendo. Dias 13 e 14 de outubro na Expo São Paulo, você não pode ficar de fora. Você fala assim, Thelma, eu não sou jovem. Cara, você tem um coração jovem, esse negócio aqui é pra você. Muito bom. Independente da faixa etária, te vejo lá. De 0 a 100. Bom demais. E a gente faz um momento agora também que orar pelas famílias, quem está assistindo a gente. E nesse momento aqui a gente procura dar as mãos. Vamos dar as mãos? Vamos. E aí, Thelma, por favor, ministra sobre o coração do povo que nos assiste aí. Amém. Casamentos fortes, famílias Amém. fortes, é uma igreja forte. Amém. Por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse programa. Eu quero te agradecer pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelo pastor Vinícius, pela Michele também, toda a equipe pastoral aqui. Sim. E, Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem usado isso como um canal para fortalecer tantas famílias. Eu oro agora, Pai, por todas as pessoas nos assistindo, sejam elas casadas ou não. Eu quero clamar e pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar trazendo mais revelação do poder do casamento. Amém. Aquilo que nós fazemos, que é algo profético do que um dia, como igreja, estaremos juntos com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, com o Rei Jesus. É verdade. E hoje eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha proteger nossos casamentos, por favor. Que o Senhor venha nos cobrir com teu sangue, que o Senhor venha estar cobrindo nossos filhos, guardando nossas famílias. Amém. Eu quero também orar e pedir, Senhor Deus, para aqueles que estão hoje orando e buscando encontrar, Senhor Deus, a pessoa com quem eles vão constituir família. Traz confirmações. Por favor, Senhor. Põe, Senhor Deus, eles nas conexões divinas. Eu quero pedir agora, Senhor Deus, que o Senhor venha estar abençoando as nossas igrejas. Por favor, Senhor. Que à medida que as nossas famílias são saudáveis, nossas igrejas serão mais saudáveis. Sim. E à medida que nossas igrejas serão mais saudáveis, nós vamos ver, de fato, Pai, um Brasil cada vez mais parecido com o reino de Deus. Amém. E é isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Muito bom. Bom Glória demais. a Deus. Obrigado, Obrigado, Júnior. Obrigado. Viu, gente? Obrigado, Deus abençoe mesmo. Virem contar um pouquinho da história de vocês aqui também. Valeu. Gente, Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo Bem Casados. Bem Casados. Tchau, tchau.